Em janeiro de 2005, a NASA lançou uma sonda única ao espaço, com uma missão curiosa, descobrir de onde veio a água que existe na Terra. Essa sonda, chamada de Deep Impact, viajou por 270 milhões de quilômetros até chegar bem perto de um cometa, onde estavam escondidos segredos que estavam sendo buscados há séculos. Olá, sejam muito bem-vindos aos nossos vídeos. Em todo o universo, parece haver apenas um lugar onde os seres humanos podem sobreviver: a Terra. Tudo nela parece ter sido feito sob medida para nós, com todos os elementos essenciais para a vida, como água, comida e oxigênio. Em uma imensidão tão vasta e desconhecida, pode até ser que não exista outro planeta igual, mas por enquanto a Terra é o único lugar onde sabemos que podemos viver sem ajuda externa. Mas você sabia que há cerca de 5 bilhões de anos a Terra não existia? O que chamamos hoje de nosso planeta e todo o sistema solar estava em uma região da galáxia chamada Via Láctea, na periferia, sem forma, sem vida. Naquele tempo, onde hoje está a Terra, havia apenas uma enorme e densa nuvem formada por gases e poeira. Mas o que aconteceu com essa nuvem para que ela se transformasse no planeta em que vivemos hoje? Como esse aglomerado de poeira e gases deu origem à Terra? Essa nuvem era chamada de nuvem molecular. Ela era composta por partículas de poeira, incluindo areia, silício e vários metais dispersos. Sua origem remonta a estrelas, que no início do universo consumiram todo o combustível e explodiram. Ao explodir, essas estrelas espalharam seus fragmentos por todo o espaço, formando uma nuvem densa, que à primeira vista não pareciam com nuvens que vemos no céu, mas que foram capturadas por telescópios como Hubble. E de forma impressionante, essa nuvem tinha o tamanho de 100 anos-luz, ou seja, se uma luz fosse viajar de uma ponta a outra da nuvem, levaria nada menos que 100 anos para chegar do outro lado. Para se ter uma ideia, essa nuvem era 6 milhões de vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. Esse vasto nuvem de poeira foi o berço de novas estrelas e planetas, e a partir de forças cósmicas que esse tipo de nuvem vai, com o tempo, dar origem a mundos como o nosso. E a força que cria estrelas e planetas é a gravidade. Sim, a mesma gravidade que sentimos na Terra, mas que no espaço, de uma maneira diferente, faz com que os objetos se conectem ou se atraiam mutuamente. Quanto maior a massa de um objeto, maior será sua gravidade. E é graças a essas forças gravitacionais que as partículas na nuvem molecular começaram a se juntar. Os maiores fragmentos começaram a atrair os menores, fazendo com que as partículas se colidissem a uma velocidade impressionante. Essas colisões geravam energia, aquecendo o núcleo da nuvem, que começou a girar cada vez mais rápido, se tornando mais quente. Esse processo continuou por milhões de anos, até que, eventualmente, o núcleo da nuvem se transformou em uma enorme bola de fogo, o nosso Sol. O restante da nuvem molecular começou a girar ao redor do Sol recém-formado. E foi dessas partículas e gases que surgiram os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, e também as luas que orbitam esses planetas. Mas como isso aconteceu? Esse foi um grande mistério, até não muito tempo atrás. A primeira hipótese sobre como uma estrela, como o Sol, se forma a partir de uma nuvem molecular foi apresentada no século XVIII, em 1700, pelos filósofos alemães Immanuel Kant e pelos estudiosos franceses Pierre-Simon Laplace. Naquela época, era apenas uma ideia, uma suposição sem confirmação. Porém, entre as décadas de 1920 e 1950, com o avanço dos telescópios, os cientistas começaram a perceber que não era mais apenas uma hipótese. A verdadeira revolução ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, quando os telescópios de rádio e infravermelho foram inventados, permitindo aos astrônomos olhar para dentro dessas nuvens de poeira e gases. Foi assim que, com a ajuda de novos telescópios, os cientistas começaram a observar como as novas estrelas realmente nasciam dentro dessas nuvens. Isso provou que as estrelas se formam de fato dentro dessas nuvens moleculares, e o material restante forma os planetas e os outros corpos celestes ao redor delas. Agora, sabemos que todo o nosso sistema solar e as estrelas que vemos nos céus passaram por esse processo incrível, que começou há bilhões de anos atrás em uma nuvem de poeira e gás. Como esse processo começa? Durante muito tempo, diversas teorias foram propostas, mas a resposta para essa questão, a antiga, foi finalmente encontrada em um experimento realizado em 2003 na Estação Espacial Internacional, ISS.
O astronauta Don Pettit, a bordo da ISS, fez uma série de experimentos com diferentes materiais para entender como esses objetos se comportam no espaço. Ele criou bolhas de água, dissolveu sal em água e colocou esse líquido em um saco plástico girando. O objetivo inicial desses experimentos não era exatamente descobrir como os planetas se formam, mas foi justamente um desses testes que deu a resposta para a pergunta que intrigava o cientista há séculos. Quando o sal foi colocado dentro do saco plástico, pouco depois os cristais de sal começaram a se aglutinar, se colocando uns ao lado dos outros. Isso aconteceu porque no espaço as partículas se atraem devido à gravidade. Os cientistas então passaram a acreditar que algo semelhante acontece no interior das nuvens moleculares. Partículas de diferentes tamanhos, que antes estavam se movendo ao redor do Sol, começaram a se atrair e a se aglutinar, da mesma forma que os cristais de sal no experimento de Pettit. Esse processo de aglutinação de partículas deu início à formação dos planetas. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, dentro da nuvem molecular, as partículas começaram a se unir, formando um aglomerado, assim como no experimento do Sol. Quando esse aglomerado atingiu o tamanho aproximadamente de 1 quilômetro, o que equivale ao tamanho de uma montanha, sua gravidade aumentou tanto que passou a atrair ainda mais partículas ao seu redor, de forma semelhante a um aspirador de pó puxando sujeira. Esse processo continuou por cerca de 30 milhões de anos. Gradualmente, o aglomerado de partículas cresceu, até que 20 planetas começaram a se formar, orbitando ao redor do Sol, assim como vemos hoje o nosso sistema solar. Portanto, o que parecia ser uma simples reação de partículas no espaço, na verdade deu início a uma série de eventos que levou à formação dos planetas. A interação entre partículas através da gravidade foi o catalisador que transformou a poeira cósmica em corpos planetários, criando o nosso sistema solar. Os 20 planetas que se formaram inicialmente já estavam bastante grandes e, devido à sua gravidade, começaram a se atrair mutuamente durante suas órbitas. Eventualmente, essas forças de atração levaram à colisão entre eles. Cada colisão resultava na fusão de dois planetas, formando planetas ainda maiores. Com o tempo, esse processo de colisão reduziu o número de planetas no sistema solar, e os 20 planetas originais restaram apenas alguns, incluindo Vênus, Mercúrio, Marte e, é claro, a Terra. No entanto, a Terra naquela época não era o planeta azul e cheio de vida que conhecemos hoje. Devido às colisões violentas, ela estava extremamente quente, coberta por um manto de lava incandescente, como uma bola de fogo. Se a Terra tivesse água em sua superfície naquele momento, ela teria se evaporado instantaneamente devido ao calor extremo. A vida, como conhecemos, parecia impossível, mas havia uma condição essencial para que isso acontecesse. A temperatura da Terra precisava diminuir. Durante esse período, a Terra também enfrentava grandes perigos: as temperaturas solares, as emissões de partículas do Sol, conhecidas como vento solar, podem causar danos enormes à atmosfera de um planeta. Quando essas temperaturas atingem um planeta, elas podem destruir ou prejudicar a atmosfera, tornando a vida inviável. Esse fenômeno afeta não só a Terra, mas outros planetas também. Por exemplo, Marte, como nosso vizinho, teve suas chances de abrigar vida anuladas pelas tempestades solares. Mas o que permitiu que a Terra sobrevivesse a essas tempestades solares e eventualmente se tornasse habitável? O segredo estava no núcleo da Terra. Quando o nosso planeta começou a se transformar a partir de uma nuvem molecular, seu núcleo, com constante aquecimento devido à pressão e aos impactos, começou a gerar um campo magnético. Esse campo magnético funcionou como uma espécie de escudo, protegendo a atmosfera da Terra e evitando que o vento solar a destruísse. Esse campo magnético foi essencial para preservar as condições ideais para a vida. Ele desviava as partículas solares e impedia que elas afetassem a atmosfera da Terra de maneira destrutiva. Assim, apesar de intensas tempestades solares, a Terra conseguiu se proteger e com o tempo esfriar o suficiente para que a água se condensasse na superfície e a vida pudesse enfim surgir. Foi essa combinação de colisões cósmicas, resfriamento gradual e proteção fornecida pelo campo magnético que permitiu que a Terra se tornasse o planeta azul, o único conhecido até hoje com as condições ideais para sustentar a vida. A temperatura da Terra aumentou tanto que o planeta se transformou em uma verdadeira bola de fogo. As rochas derreteram e os metais pesados, como ferro e níquel, começaram a se separar e afundar para o núcleo da Terra. Como o ferro e o níquel são mais densos, eles começaram a se acumular no centro do planeta. Geofísicos acreditam que, quando o ferro derretido é girado, ele gera um campo magnético. E como o núcleo da Terra contém uma grande quantidade de ferro derretido, ele acabou gerando esse campo magnético.
Esse campo se estende pelo espaço ao redor da Terra, criando o que chamamos de magnetosfera. Normalmente, o campo magnético da Terra se estende até cerca de 370 mil quilômetros em direção ao Sol. Ou seja, é uma distância quase igual à distância da Lua. E do outro lado oposto, onde a Terra não está voltada para o Sol, o campo magnético pode se estender por milhões de quilômetros. Esse campo magnético é crucial, pois ele impede que a radiação solar afete a atmosfera da Terra, protegendo assim o nosso planeta. Nossos polos norte e sul, o campo magnético é mais fraco, e é por isso que a radiação solar consegue penetrar facilmente na atmosfera nessas regiões. Quando isso acontece, a radiação interage com as partículas da atmosfera e cria o fenômeno deslumbrante das auroras boreais e auroras austrais que vemos nos polos. Essas auroras, apesar de serem um efeito visual impressionante, não são perigosas para a vida na Terra, pois a quantidade de radiação que chega aqui é a mínima. Portanto, o campo magnético da Terra não apenas ajuda a proteger a atmosfera, mas também desempenha um papel essencial na criação dessas belíssimas luzes no céu. Essa proteção contra o Sol foi um dos grandes fatores chaves para a Terra fosse capaz de abrigar a vida, ao contrário dos outros planetas que não possuem um campo magnético tão forte. A Terra já havia enfrentado uma tempestade solar, mas ainda não estava perfeita para a vida. Havia um obstáculo difícil de ser superado, uma colisão planetária. E como sabemos disso? A resposta veio na década de 1960, quando os Estados Unidos planejaram várias missões Apollo e enviaram astronautas à Lua para realizar pesquisas. Até então, a teoria mais aceita era que a Lua fosse apenas um pedaço da Terra, que por algum motivo havia se separado do planeta. No entanto, quando os astronautas trouxeram amostras de pedras lunares, ficou claro que essas pedras não eram iguais às encontradas na Terra. Elas pareciam ter sido queimadas de alguma forma. Isso levou várias questões e levou a uma investigação mais aprofundada. Através dessa pesquisa, os cientistas descobriram que a composição de pedras da Lua e da Terra era mais parecida do que se imaginava, especialmente no que se diz respeito a isótopos de oxigênio. Esses isótopos eram idênticos nas amostras, o que provou que a Lua foi de fato uma parte da Terra no passado. Mas o que teria causado a separação? A explicação para isso estava em um evento cataclísmico. A Terra foi atingida por outro planeta tão grande e quente que, ao colidir com a Terra, acabou fazendo com que uma parte se desprendesse, formando a Lua. O calor gerado por essa colisão foi tão intenso que fundiu as rochas e as desintegrou, criando as condições que a Lua formasse a partir desse material. Portanto, o que antes parecia uma simples separação de partes da Terra, na verdade foi resultado de uma gigantesca colisão com outros planetas. Esse impacto formou a Lua e deu à Terra um movimento de rotação que conhecemos hoje. Assim, a Lua não é apenas um satélite natural, mas um vestígio de um dos maiores e mais impressionantes eventos da história do nosso planeta. Quando a Terra começava a esfriar, outro planeta começou a se aproximar do nosso. Esse planeta, com um tamanho semelhante ao de Marte, foi chamado de Theia. Quando Theia colidiu com a Terra, uma enorme quantidade de energia foi liberada. Os pedaços incandescentes da Terra e Theia se espalharam pelo espaço, eventualmente começaram a orbitar a Terra. Esses fragmentos continuaram a se juntar ao longo de milhares de anos, de maneira semelhante ao que aconteceu com partículas de nuvem molecular, até que finalmente o satélite natural da Terra, a Lua, nasceu. Nos primeiros tempos, a Lua estava muito próxima da Terra do que é hoje. Especialistas acreditam que na época a Lua era cerca de 15 vezes maior do que vemos agora, mas aos poucos ela foi se afastando. A razão de cerca de 1,5 polegadas por ano, esses eventos, a colisão de Theia e a formação da Lua, foram fundamentais para a criação e as condições que permitiram que a vida surgisse na Terra. Os cientistas acreditam que, se esses dois eventos não tivessem ocorrido, talvez nunca tivéssemos vida aqui. Mas o que mais mudou com essa colisão? Quando o planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra, isso fez com que o planeta fosse inclinado para um lado. A Terra, que antes girava de forma reta sobre o seu eixo, foi inclinada em 23,5 graus. Esse tilt da Terra teve um impacto profundo no clima do nosso planeta. A rotação do planeta ao redor do Sol, agora inclinada, resultou em estações do ano. Com a inclinação da Terra, o hemisfério norte fica mais próximo do Sol durante alguns meses, criando o verão, enquanto durante o inverno ele se afasta do Sol. Essa inclinação fez com que a Terra experimentasse diferentes tipos de climas e estações, o que por sua vez favoreceu a diversidade de frutas e vegetais ao longo do ano. Além de permitir a criação de diferentes paisagens, as estações também trouxeram chuvas regulares, criando ciclos que resultaram em água potável limpa nos rios e lagos. Além disso, a Lua, ao se formar, teve outro efeito importante.
Ela gerou marés nos oceanos da Terra. Essas marés são essenciais para a vida marítima, pois ajudam a distribuir nutrientes pelo oceano, que mantém o ecossistema saudável. Mas, se a Lua foi responsável pelas marés, surge uma grande pergunta: de onde veio a água da Terra? A água, como sabemos, é fundamental para a vida, mas por muito tempo ela foi um mistério para os cientistas, como a água chegou ao nosso planeta. Em janeiro de 2005, a NASA lançou uma sonda chamada Deep Impact, com a missão de investigar essa questão. A sonda foi enviada a 27 milhões de quilômetros de distância até o cometa Tempel-1. A sonda carregava um impacto de 350 kg de cobre, projetado para colidir com o cometa e estudar sua composição. No dia 4 de julho de 2005, a sonda atingiu o cometa a uma velocidade de 38 mil km por hora, criando uma enorme cratera. O impacto foi capturado por telescópios de rádio a bordo da sonda, e os dados revelaram algo surpreendente. O que foi encontrado no cometa poderia fornecer pistas sobre como a água chegou à Terra. O impacto e os resultados observados foram um marco para a compreensão do nosso planeta e de como adquiriu seus recursos vitais. Esse evento trouxe novas respostas para uma das maiores questões científicas da história. A luz que foi emitida pelo impacto foi analisada com a ajuda de espectroscopia, e isso revelou algo surpreendente dentro do cometa Tempel-1. Havia gelo, o que significava que o cometa continha água. Agora sabíamos que, muito distante do Sol, na faixa de asteroides, haviam cometas com água. Mas como esses cometas conseguiam sair de suas órbitas e chegar até a Terra? Em números tão grandes, os especialistas acreditam que apenas o maior planeta do nosso sistema solar poderia ter feito isso: Júpiter. Júpiter, como nós sabemos, é o maior planeta do sistema solar. E, como consequência, sua gravidade é muito mais forte do que a da Terra. E o mais importante, Júpiter tem uma órbita muito próxima das faixas de asteroides, uma região rica em cometas e asteroides. A gravidade de Júpiter foi a chave para mudar a órbita desses cometas. A órbita dos cometas, que antes eram mais ou menos circular ao redor do Sol, foi alterada pela enorme atração gravitacional de Júpiter. Em vez de seguir uma trajetória perfeitamente circular, como acontece com asteroides que giram em torno do Sol, os cometas foram desviados para uma órbita elíptica em forma de oval, o que fez aproximar-se da Terra. Enquanto isso aconteceu, a gravidade da Terra os puxou ainda mais perto, fazendo com que muitos desses cometas carregados com água caíssem em nosso planeta. Os geólogos acreditam que a água na Terra não estava presente quando o planeta se formou, mas sim cerca de 500 milhões de anos depois, quando a Terra ainda estava em processo de resfriamento. E como sabemos disso? A resposta está em um mineral chamado zircão, que pode ser encontrado em pedras antigas. Para que o zircão se forme, a água é ingrediente essencial. O mais interessante é que o zircão contém urânio, o que permite determinar a idade do mineral por meio de medição de decadência radioativa. Através da análise dos zircões encontrados em rochas na Terra, os cientistas conseguiram estimar que essas amostras têm cerca de 4 bilhões de anos, o que significa que a água chegou à Terra aproximadamente 500 milhões de anos após a formação do planeta. Então podemos concluir que, devido a eventos catastróficos como a colisão com o planeta Theia, o impacto gerou a Lua, o tilt da Terra e a presença de Júpiter. A Terra começou a desenvolver as condições ideais para a vida, como as marés, oceanos e água. E quando a temperatura da Terra finalmente começou a cair, cerca de 100 graus Celsius, a Terra estava muito mais adequada para a vida. Mas ainda faltava algo crucial: oxigênio. Então agora eu pergunto a vocês, como o oxigênio chegou à atmosfera da Terra? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado pelos comentários cheios de carinhos. Nos vemos no próximo vídeo incrível.